Siga Jesus. Siga Jesus. Então siga Cristo. Siga Jesus. Siga Jesus. É seguir Jesus, não tem outro caminho. Siga Jesus. 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 Siga Jesus, porque é surreal. É surreal. Só Jesus pode transformar a nossa vida de um jeito que a gente nem imagina, que foi o que Ele fez na minha vida. Siga Jesus, um convite à transformação. Essa é uma série sobre seguir Jesus e essa é uma série sobre como ter a vida transformada. E a gente está chegando no final dessa série e a primeira mensagem que nós conversamos sobre essa série foi sobre a importância da entrega para a transformação. E a gente teve naquele dia o batismo e a gente lembrou e enfatizou que o batismo é aquele momento que a gente se entrega para seguir Jesus, para poder viver com Jesus, e o batismo então é o início, é aquele motivo, é aquele início da caminhada com Jesus. Depois nós falamos sobre a motivação para seguir Jesus, que é o próprio Jesus. Não há um motivo maior para a gente seguir Jesus do que o próprio Senhor Jesus. Jesus é o motivo da nossa existência e é nele que a gente se inspira para viver uma vida transformada. Mas nós também falamos semana passada sobre o foco da transformação. E aqui a gente contrastou que enquanto a religião, ela tenta mudar o comportamento das pessoas, dizendo, olha, para você seguir Jesus, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que se vestir dessa maneira, não pode se vestir daquela maneira, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Enquanto a religião, ela descreve uma lista de regras que tem como propósito mudar o comportamento, o Evangelho, Jesus, ele vem e a transformação dele começa não da maneira externa ou pela parte externa, mas Jesus vem nos desafiar e nos convocar para uma mudança interna. A transformação, o seguir a Jesus é um convite, é uma transformação de dentro para fora. Ela começa no coração. Se teve uma das coisas que Jesus ensinou e bateu muito na tecla na sua época, foi com pessoas que aparentemente ou externamente falavam em nome de Deus, mas que por dentro seus corações não tinham uma vida com Deus. E aqui nós entendemos que um discípulo de Jesus, alguém que está vivendo ou vai viver uma vida transformada, não é alguém que simplesmente vai buscar mudanças externas, embora elas sejam importantes, e a gente vai falar sobre elas hoje. Mas antes de falar das mudanças externas, o convite de Jesus é para uma mudança interna, uma transformação no coração, naquilo que há em nós por dentro. E hoje nós vamos falar do resultado dessa mudança no coração. Quando Jesus, então, ele entra no nosso coração, nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, nós então iniciamos um processo de transformação externo. A mudança interna, ela vai gerar uma mudança externa, e isso é o processo de transformação. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, o processo de seguir Jesus. E essa palavra processo, ela é usada de maneira intencional, para dizer que seguir Jesus não é algo pontual, ou que a mudança que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida não é algo pontual, mas é algo contínuo, é de fato um processo. E quando a gente pensa então nisso, algo muito inspirador é o ciclismo britânico. Não sei se você gosta de ciclismo, mas o ciclismo britânico, ele nos chama muito a atenção, porque o ciclismo britânico, alguns anos atrás, mas especialmente em 2008, ele passou por uma transformação grandiosa. Só para você ter ideia, antes de 2008, em mais de 100 anos, o ciclismo britânico ele tinha conquistado apenas 10 medalhas de ouro. E não tinha vencido nenhuma vez o Tour de France, que é a maior corrida de ciclismo do mundo, considerada a maior corrida de ciclismo do mundo. Então, até 2008, em mais de 100 anos,
As únicas conquistas do ciclismo britânico eram 10 medalhas de ouro e nenhum Tour de France. E antes de 2008, 5 anos antes, para ser mais específico, a equipe contratou uma pessoa para vir para a equipe, para compor o ciclismo britânico e trazer então uma esperança, trazer uma possível transformação para aquele ciclismo. E é interessante porque pouco tempo depois, 5 anos depois, em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, os britânicos conquistaram 60% das medalhas de ouro daquela Olimpíada. Aqueles que haviam conquistado 10 medalhas em 100 anos, ou mais de 100 anos, em uma Olimpíada conquistaram 60% das medalhas de ouro. Só para você ter ideia, 4 anos depois, em 2012, em Londres, eles conquistaram 9 recordes mundiais, 7 mundiais e o primeiro Tour de France. Note que em um intervalo bem curto, o ciclismo britânico, que antes não tinha nenhum prestígio, só para você ter ideia, os especialistas falam que na época os grandes fabricantes de bicicleta não tinham intenção de vender as bicicletas para os britânicos, porque pegaria mal um britânico usando a marca deles e iria surtir como uma desvalorização das bikes. Eles nem eram considerados para comprar as melhores bikes, mas isso mudou. Em 2012, então, eles ganharam, e entre 2008 e 2017, só para você ter uma ideia, eles conquistaram 178 campeonatos, 66 medalhas de ouro e 5 Tour de France. Isso tirou o ciclismo britânico da obscuridade e os trouxe para um dos melhores do mundo. A pergunta que você deve estar se fazendo agora é: o que aconteceu? E é muito interessante porque o que a tese do treinador, da pessoa que veio para compor a equipe, foi simples. Ele estabeleceu a tese de que pequenas mudanças, note bem, pequenas mudanças contínuas, elas geram grandes resultados. E saiu um tempo atrás uma manchete, inclusive no G1, justamente sobre o ciclismo britânico, dizendo: detalhes tão pequenos, os ajustes que transformaram o ciclismo britânico em força global. E é muito interessante porque essa matéria, ela vem falando como a ideia de que pequenas mudanças em várias áreas podem gerar grandes resultados. De maneira bem simples, melhorar 1% em várias áreas pode gerar grandes resultados. E o que esse treinador ele fez foi chegar no ciclismo britânico e verificar onde ele poderia melhorar só um pouquinho, só 1% em várias áreas. Então ele ajustou melhor o cilindro onde os ciclistas iriam sentar, ele melhorou em 1%. Ele verificou a noite de sono onde eles estavam dormindo, ele melhorou 1%. Ele verificou a alimentação deles, ele melhorou 1%. Ele verificou qual era a roupa melhor para eles vestirem e ele melhorou um pouquinho. E ele foi melhorando um pouquinho em cada área, E eles chegaram então a essa grande façanha por descobrir que pequenas mudanças geram grandes resultados. Você pode repetir isso comigo? Pequenas mudanças geram grandes resultados. Mas deixe-me lhe dizer que as primeiras pessoas a descobrir esse processo, na verdade, não foram os britânicos e nem teve a ver com ciclismo. Na verdade, a Bíblia, Deus em sua palavra, já nos fala de um processo de transformação que é muito eficaz. Esse processo, ele é chamado de santificação.
Essa é a palavra que muitas vezes no contexto da teologia e da própria Bíblia a gente utiliza falando do processo da santificação, que nada mais é de que o processo de melhorar, o processo de nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, ou de maneira mais clara, a gente vai falar nessa noite não o termo santificação, embora é a mesma coisa, mas o processo da transformação. E eu queria te convidar a nessa noite perceber pelo menos 3 verdades que a Bíblia fala sobre como nós podemos passar por um processo contínuo de transformação, pequenas mudanças que podem sim gerar grandes resultados. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, e nós vamos ler esse texto. Se você não tiver Bíblia, você pode ouvir ou pode acompanhar pelo seu celular. Mas Colossenses capítulo 3 diz assim a palavra do nosso Deus nesse texto, nessa noite. Colossenses capítulo 3 diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircunciso, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Queridos, quando nós falamos sobre como Deus transforma as nossas vidas, 3 verdades devem estar no nosso coração para que essa transformação ela seja vivida e experimentada nas nossas vidas. A primeira delas, a primeira verdade é que uma nova vida começa com uma nova direção. Se você percebeu na leitura do texto, o texto vai dizer: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto.
E é interessante porque o autor aqui, Paulo, ele está chamando a nossa atenção que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós tomamos a decisão de confessar Jesus, de convidar Jesus para ser o nosso Salvador, nós passamos por um processo que o batismo ilustra muito bem, que é a morte para o mundo e o viver para Deus. Então note que quando nós nos entregamos a Jesus, nós passamos por uma mudança que envolve a morte e a vida, a ressurreição para uma nova vida, mas não uma vida mais sozinha, uma vida com Cristo, uma nova vida, um começo com uma nova direção. E nessa nova vida, note a ênfase, ele vai dizer: mantenham os seus olhos fixos nas realidades do alto. Olhe para o alto. Ele vai dizer: pensem. E olha essas duas expressões, ele está dizendo: mantenham os olhos fixos. Pensem nas coisas do alto. E a razão é simples: porque vocês morreram para esta vida. Não, o que Paulo está dizendo aqui não é que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente morre. Não, a gente continua vivo. Mas o que ele está falando sobre morte aqui é que nós não estamos mais vivendo na mesma direção. Houve uma morte, houve um rompimento e agora nós estamos vivendo em outra direção. Agora nós estamos vivendo guiados por Cristo. Cristo que está no céu, Cristo que está na eternidade, que vai voltar. E é por isso que aqueles que seguem Jesus, os seus olhos, eles estão no alto, na vontade de Deus, onde Cristo está, na vontade de Jesus. Agora, se você acha que porque os cristãos eles devem focar no alto, eles se esquecem daqui da terra, na verdade é o contrário. O que a gente percebe é que as pessoas que mais fizeram por esta terra foram os que mais pensaram no alto. Foram os que mais pensaram na eternidade. As pessoas que mais se doaram pelo bem da humanidade foram aquelas que perceberam que a sua vida e a sua casa era na eternidade. Note bem, quando nós vivemos a vida pensando no alto, nós aproveitamos o tempo bem nesta terra. Mas quando nós olhamos só para esta vida e nós esquecemos de uma realidade do alto, nós não vivemos o melhor de Deus nesta terra. É por isso que a palavra de Deus ela é tão sábia para dizer que uma nova vida, uma vida transformada, começa tirando os olhos desta vida e colocando os olhos numa vida maior, numa vida que já começou, mas ainda não. Numa vida que nós já desfrutamos porque Cristo já reina no nosso coração, como nós cantamos, mas Ele ainda não estabeleceu o seu reinado pleno neste mundo, então já, mas ainda não. Mas os nossos olhos estão fixos lá no alto. Enche o nosso coração de alegria e de esperança por saber que o nosso Senhor, Ele está entre nós e Ele um dia estará no meio de nós, Ele vai voltar. Note, queridos, que a transformação começa quando nós entendemos que seguir a Cristo envolve uma entrega de mudar de visão, de mudar a direção. É o que a Bíblia chama de arrependimento. Eu estou indo guiado por mim mesmo nesta direção, mas seguir Jesus inclui trazer Ele para o trono do meu coração, o trono da minha vida, e a partir de hoje eu vou nessa direção, na direção que Ele orientar. Uma nova vida começa com uma nova direção, guiada não por este mundo, mas guiada pelo alto, pela direção e pela sabedoria que vem de Deus. Então entenda, uma nova vida começa com uma nova direção. Todos nós desejamos ter transformações na vida e desfrutar de cada vez mais melhores transformações, mudanças para melhor. Mas note que no processo de Deus, mudar para melhor envolve primeiro uma mudança de mente, uma transformação de mente, de pensamento.
em que a minha vida vai ser orientada não mais pela minha sabedoria ou pela sabedoria deste mundo, mas em que a minha vida vai ser orientada pela sabedoria do alto. Essa semana eu estava pregando numa clínica de reabilitação e conversando com uma das pessoas que estão ali, e ela dizendo: olha, eu gosto do Evangelho, eu gosto de Jesus, mas eu gosto muito de fazer essas coisas, eu gosto muito de viver dessa maneira. Será que isso tem problema? Eu digo: olha, a questão não é se tem problema ou se não tem problema, a questão é, seguir Jesus envolve dar a Ele o trono da nossa vida. Se Jesus diz que determinada área não faz bem para você, você deve crer nisso e amar Jesus e caminhar nessa direção e ser guiado, não pelos seus desejos, não pelos desejos que cerca a nossa vida, mas pelos desejos de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e quando nós nos colocamos para guiar a nossa vida pela perspectiva do alto, pela sabedoria do alto, a nossa vida ela vai sim passar por transformações grandiosas, porque o caminho, a sabedoria de Deus é melhor. Mas uma outra verdade é que a transformação ela exige ação. Muita gente deseja ser transformado, mas a transformação não acontece no modo passivo. E é interessante porque a Bíblia diz que Deus é soberano, é Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar, todas as coisas vêm de Deus, nada de bom conseguimos fazer sem a graça de Deus, mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que nós somos responsáveis. Deus é soberano e nós somos responsáveis. E esse processo de transformação, ele exige ação da nossa parte, uma atividade contínua, decisões, ações pensadas, decididas e executadas visando a mudança, visando a santificação, visando a transformação. Se você olhar para esse texto, ele vai dizer que, portanto, e aqui ele vai estabelecer algumas ações que nós precisamos ter para viver a transformação. Ele vai dizer: faça morrer. Faça morrer. Em outras palavras, ele está dizendo: mate. Mate as coisas pecaminosas e terrenas que estão ao redor de você. É isso? Que estão no mundo. É isso? Observe no texto que a palavra de Deus diz: façam morrer, matem as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. E aqui talvez você entenda por que semana passada nós falamos que Jesus ele vai enfatizar muito mais o coração do que o comportamento. Porque o coração é de onde produz tudo. Um coração transformado vai lidar com as questões externas. Porque é de dentro do ser humano que surgem, inclusive, esses maus comportamentos, a vida longe, essas coisas terrenas e pecaminosas. Então, Paulo está dizendo: olha, queridos, para viver o processo de transformação, você precisa fazer morrer. E note o processo contínuo. Você precisa trabalhar, fazer morrer as coisas que estão dentro de você e dentro de mim. Ele vai usar outra expressão: fiquem longe. E aí ele menciona uma lista de coisas que nós lemos para você ficar longe. E ele vai dizer: no passado vocês costumavam praticá-los. Então note aqui uma coisa que é muito importante na caminhada com Jesus. Aqui Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas como nós, que decidiram seguir Jesus e que começaram a seguir Jesus. E agora eles estão recebendo essa carta de Paulo, uma orientação de Deus para a vida deles, e Paulo está dizendo: olha, vocês no passado praticavam muitas dessas coisas, então algumas vocês já venceram, estão melhorando, estão com ações contínuas, mas já terminaram a obra? Deus já terminou a obra na vida de vocês? Vocês já estão perfeitos? A transformação já está 100%?
Não, ainda não. Então ainda estamos em obras. Ainda estamos trabalhando na nossa vida. Então Paulo vem dizer, queridos, vocês viviam dessa maneira, agora vocês estão trabalhando nisso. Então, façam morrer, fiquem longe. Façam morrer, fiquem longe. E ele enfatiza, agora é o momento de vocês se livrarem. Agora é o momento de vocês terem uma vida transformada. Seguir Jesus é um convite para viver uma vida transformada. E aqui, se você está nos visitando, você, como eu, talvez, já deve ter ficado indignado com algumas situações que a gente vê pessoas dizendo que são discípulos de Jesus, são crentes, são evangélicos, mas que a vida deles não é perceptível nenhuma transformação. Pelo contrário, às vezes a gente até diz, olha, fulano de tal ainda diz que é crente. Imagine se não fosse. Porque não há transformações visíveis. E aqui note que isso não é o que a Bíblia ensina. Que infelizmente pessoas vão viver uma vida com a religiosidade, seja ela católica, evangélica, qualquer que seja a religião. Mas o cerne do seguir a Cristo é uma vida transformada, uma transformação interna que vai se externar nas nossas ações. E Deus está dizendo, agora é o momento, vocês querem seguir Jesus? Agora é o momento de vocês se livrarem disso. De maneira instantânea, não, vocês precisam trabalhar nisso. E aqui note uma questão, tem uma frase muito legal do Tiago Cata, que é um pastor e escritor, que ele diz o seguinte, a tensão do cristão não está entre crer e não crer. O desafio não é se a gente crê ou não crê. O desafio é entre crer e viver de forma coerente com aquilo em que crê. A questão não é se nós cremos, mas se nós agimos de acordo com o que nós cremos. É se na prática a nossa vida prova que realmente nós somos um discípulo do Senhor Jesus, um imitador de Jesus, ou se na prática a nossa vida é uma fraude. Porque conhecimento necessariamente não prova que ninguém é um discípulo de Jesus. Na verdade, Jesus relaciona o coração com o comportamento quando ele diz que pelos frutos nós conhecemos. Significa que nem todo que tem um bom comportamento tem um coração transformado, mas todo que tem um coração transformado está tendo o seu comportamento transformado. Ou seja, alguém pode até não ter um comportamento bom, ou melhor, alguém pode até ter um comportamento bom e ainda não ter sido transformado no seu coração, mas todos aqueles que tiveram o seu coração transformado, eles estão tendo o seu comportamento transformado, porque todos aqueles que bebem da água da vida, todos aqueles que vivem e que têm um compromisso interior com Jesus, a sua vida externa ela vai ser transformada. O grande problema, talvez, do contexto de mundo que nós vivemos hoje, é que muitos afirmam crer em Jesus, muitos afirmam crer no perdão, mas guardam mágoas. Muitos afirmam crer na provisão de Deus. Não, eu creio que Deus é soberano, mas vivem ansiosos, como se Deus não fosse prover. Muitos acreditam que Deus quer que a gente sirva, mas escolhem viver sem servir. Muitos sabem que Deus criou a sua igreja e que a igreja é de Jesus, embora tenha igrejas que não são saudáveis, mas tem igrejas saudáveis ainda neste mundo. E mesmo sabendo disso, eu escolho não fazer parte de nenhuma comunidade. Eu creio na Bíblia, mas eu decido viver sem obedecer à Bíblia. Eu creio que Deus é que supre minha necessidade, mas eu vivo como se Ele não suprisse. Eu creio que temos que ter comunhão, mas eu decidi viver de maneira isolada.
Então a grande tensão do cristianismo não é se a gente crê, é se realmente a gente crê. Porque, por incrível que pareça, o diabo acredita em todas essas coisas. Ele só não pratica. A Bíblia diz que o diabo tem medo de Deus, temor de Deus e teme. A Bíblia diz que o diabo sabe a Bíblia e mostra isso. A grande questão é que essas verdades, para o inimigo, para o diabo, elas não fazem o menor sentido, eles não as praticam. Nota que ser crente, ser um discípulo de Jesus não é conhecer. Conhecer é muito importante, mas a transformação é uma validação de que alguém teve o seu coração transformado. Então, queridos, quando a gente pensa em transformação, a gente deve olhar para a nossa vida e refletir: como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Ela está sendo transformada? A nossa vida está passando por mudanças que tem a ver com a sabedoria do alto, a nossa vida está em obras, a nossa vida está em melhoras. E aqui a questão não é se a gente está melhorando financeiramente, não é se o nosso trabalho vai bem, se a nossa profissão vai bem, não é se a gente está bem financeiramente. Essas coisas são importantes, mas essas coisas também não definem a nossa relação com Deus. A mudança e a transformação que a gente deve estar vendo é uma mudança à imagem e semelhança de Jesus. E aqui eu queria te chamar a última verdade dessa noite, que é justamente como essa transformação ocorre. Alguns entendem que quando eu creio em Cristo, imediatamente eu preciso ter a vida toda transformada imediatamente. E isso é uma utopia, porque é um processo, lembra? Não é algo instantâneo. Eita, agora que eu entreguei minha vida a Jesus, tudo mudou, nunca mais eu vou pecar. Teve um homem na história da igreja chamado Santo Agostinho, que ele se batizou e ele pensava que quando se batizasse, nunca mais ele ia desejar coisa ruim, nunca mais ele ia falar coisas ruins, ele não ia mais desejar as coisas que antes ele desejava. Ele achava que no batismo, a ideia do batismo é morrer para o mundo, viver para Deus. A partir do batismo, ele iria viver só para Deus e desejar tudo que Deus queria. E aí ele fala aquela famosa frase, né? Que ele diz: eu pensei que o homem, a natureza pecaminosa, tinha morrido no batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar e me acompanha até hoje. Ou seja, mesmo depois de me batizar, eu continuo tendo lutas. E talvez você ache que porque você tem lutas em áreas espirituais, em áreas de agradar a Deus, áreas de confiança, áreas de ansiedade, talvez você ache que porque você tem lutas com o pecado, você não é um discípulo de Jesus. E isso também não é verdade. Na verdade, a luta com o pecado, aquela guerra travada, não a tentação, mas a guerra travada, é uma prova de que de fato nós somos discípulos de Jesus. Porque a transformação, e aqui vem a terceira verdade, a transformação de Deus, ela é progressiva, ela não é instantânea. O que é que isso quer dizer? Que a transformação que Deus quer fazer na nossa vida, ela não acontece uma vez e finalizou. Não. A transformação que Deus vai fazer na nossa vida, na vida dos seus discípulos, é uma transformação contínua, progressiva, que a gente vai sendo transformado dia a dia, e a gente vai se aproximando de Deus, e Ele vai transformando a nossa vida, e a gente vai caminhando mais perto dEle, e Ele vai transformando. É uma progressão, não é algo, eita, primeira vez resolvido, pronto, estou transformado. Não, é uma continuidade. E aqui note que o texto de Colossenses, ele vai usar essa figura, ele vai dizer: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornarem semelhantes a Ele. Está aqui o cerne do que é a transformação de Deus. Eu queria que você olhasse para esse versículo e você percebesse uma coisa.
Todos nós passamos por muitas transformações financeiras, a gente melhora de vida, a gente às vezes se aperta mais, a gente passa por transformação de fase da vida, infância, adolescência, casado, solteiro, com filhos, avós, a gente passa por situações da vida, a gente passa por transformação o tempo inteiro, mas tem uma transformação que é a mais fundamental e é aquela que Deus está mais comprometido na nossa vida. Olhe para esse texto. Vocês precisam se vestir de uma nova natureza, serem renovados à medida que aprendem a conhecer. Mas não é só conhecer, não é só conhecimento, não é só teologia profunda. É conhecer o seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Tem uma música do Padre Zezinho que é muito interessante, que ela vai dizer: andar como Ele andou, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Essa é a maior transformação que Deus está fazendo na nossa vida hoje. Nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo e nos fazer parecidos com Ele. Note, ele vai dizer: à medida que vocês aprendem a conhecer o seu Criador e a se tornarem semelhantes a Jesus Cristo. A mais profunda transformação que Deus pode fazer na nossa vida é nos fazer parecer com Ele mesmo. E aqui eu quero te lembrar que lá no jardim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas quando o homem pecou, nós deixamos de nos parecer com Ele. Jesus então vem, o ser humano perfeito, ele se encarna, o Deus que se torna Deus homem. E agora Ele está fazendo uma obra de restauração na nossa vida. Ele está nos fazendo dia a dia, nos transformarmos à imagem do seu Filho, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Note que aqui ele vai usar dois termos: despir e revestir. A ideia é tirar a roupa velha e vestir uma roupa nova. Eu preciso me despir da velha natureza, dos comportamentos, dos pensamentos, das ações antigas que não agradam a Deus, e eu preciso me revestir. É tirar e colocar. E eu queria muito bem que você olhasse para essa imagem, que é a imagem justamente que Deus vai usar em sua palavra para falar desse processo de transformação que acontece justamente em nossa vida. Porque, queridos, quando a gente pensa em se despir, e esse texto de Colossenses vai mencionar a lista de coisas que a gente precisa se despir, eu queria que você notasse que todas elas normalmente têm a ver com o que eu gosto, o que eu quero, com o que a nossa antiga natureza deseja e que às vezes a gente deseja ainda hoje. Mas quando ele fala de se vestir ou revestir, ele vai falar justamente de coisas que têm uma relação mais do alto, tem mais a ver com Deus, e você vai perceber que tem mais a ver com o próximo. Porque os grandes mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Tem a ver com um amor não centralizado em mim, mas um amor centralizado no outro. E aí a lista segue: olha, vocês precisam se despir de todas essas práticas. E aí ele vai mencionar a imoralidade sexual, a impureza, a paixão sensual. E aqui note, ele está falando da área sexual, de viver uma vida de uma área sexual que não agrada a Deus, de viver uma vida segundo uma ótica e uma sabedoria que não é a de Deus, mas que o foco é o meu prazer. E é interessante como na nossa cultura hoje, as questões que envolvem o sexo, que foi Deus que criou, estão tão banalizados. Conversando com alguém essa semana, ela disse: não, mas eu acho que o sexo é uma coisa tão básica que todo ser humano, qualquer pessoa de qualquer idade poderia desfrutar.
E eu falei, de fato, parte do que você está dizendo é verdade. É uma coisa boa, quem criou foi Deus. E é para a gente desfrutar. Mas não é porque é boa, foi Deus que criou e é para a gente desfrutar, que nós não temos que desfrutar com sabedoria. E eu citei o exemplo, é como se eu fosse dar um carro para uma criança de 12 anos. Isso vai ser bênção ou maldição na vida dele? Vai ser uma maldição. Mas dirigir não é o problema é dirigir no momento errado. Está aí um exemplo do sexo. Deus fez o sexo para o lugar certo, para a hora certa, para a maneira certa. Mas o nosso mundo tem a sabedoria dele. E a sabedoria do mundo, que muitas pessoas se vestem, ela só leva para a destruição das famílias. Percebe o quanto as famílias têm sofrido? Porque têm abandonado a sabedoria de Deus para as suas vidas. E aqui note uma coisa muito importante: quando nós decidimos não fazer a vontade de Deus, mas seguir a nossa própria sabedoria, o maior prejudicado não é Deus, somos nós. Porque quando um pai diz para o filho, meu filho, siga por esse caminho, não é o pai que precisa. Quem é que precisa? É o filho. É o filho que precisa daquela sabedoria. Então Deus vem dizendo, olha, se livre-se disso, desejos maus, ganância, desejo por mais, insatisfação, que ele vai chamar de idolatria, ira, raiva, maldade, maledicência, falar de maneira errada sobre pessoas, ou dando ideias sobre pessoas, linguagem obscena, palavrão, mentiras, tudo isso. Paulo está dizendo, tira essa roupa, não vista isso, tira isso, joga fora, porque isso vai trazer muita dificuldade para a sua vida. Isso não é assim que um discípulo de Jesus vive. Isso aí é foco no eu, é nas coisas terrenas, foca no alto. E aí ele manda a gente se vestir. E aqui note como essas mudanças que ele vai propor, elas não têm mais a ver inicialmente com o ser humano, embora ele é o mais beneficiado, mas tem a ver com Deus. Se vistam da compaixão, tem a ver com Deus. Tem alguém mais compassivo do que Jesus? Teve alguém mais misericordioso do que Jesus? Não teve. Mas note que ao mesmo tempo que tem a ver com Jesus, também tem a ver com o próximo. Porque você deve se lembrar que a pessoa que nós podemos presenciar, que mais cuidou do próximo, essa pessoa foi Jesus Cristo. E ele teve compaixão com as pessoas. Mas não apenas compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E é interessante, né? Porque note, paciência é uma das coisas que Deus quer que a gente se vista, sim. E eu vou ter paciência com quem? Nota que é para a gente se vestir de coisas que vão glorificar a Deus, mas que vai abençoar o outro. Pensa aí na sua vida. Quem é a pessoa que você precisa ter mais paciência? Normalmente é a pessoa que está mais próxima de você, não é? Alguém que mora com você, alguém que trabalha com você. Normalmente a paciência, ela está ligada justamente com esse processo de você lidar com o outro, a paciência. A maneira como a gente lida com o outro e como a gente se relaciona com o outro, isso é paciência. Mas não apenas paciência, compreensão, ser compassivo, perdoar, amar uns aos outros, viver em harmonia uns com os outros, ser pacificador, ter a paz entre aqueles que você está vivendo, ser agradecido, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Você percebe que todas essas coisas
que Ele manda a gente se vestir, elas têm a ver com Deus e com o meu próximo, mas elas têm muito mais a ver com Jesus. Porque não teve ninguém que foi tão manso e humilde como Jesus, tão paciente como Jesus, que teve tanto amor como Jesus, que aconselhou com tanta sabedoria e paciência como Jesus, que foi tão alegre como Jesus. Você nota que o processo de tirar a roupa velha e vestir a roupa nova tem tudo a ver com se parecer com Jesus? E esse é o desafio que Deus quer para nós, que a gente viva. Note, isso não é algo que acontece pontual, isso é algo que acontece precisa acontecer de maneira contínua. Eu preciso todo dia, eita, essa roupa aqui eu não tirei ainda, eu preciso tirar essa roupa, Senhor, eu preciso me despir disso. Mas não é só de deixar de fazer coisas ruins, é também fazer o que é certo, é despir e vestir, é despir e vestir, é despir e vestir. Mas não é sozinho. Lembra que o texto diz que vocês possam dia a dia conhecer Jesus e se tornarem semelhantes a Ele. A santificação ou a transformação é um convite para caminhar com Jesus e deixar que Ele transforme sua vida, que Ele oriente sua vida. É um convite para caminhar com Jesus durante a vida, de entregar a vida a Jesus. Agora, queridos, sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes o tipo de relacionamento que a gente vive com Jesus é um relacionamento com Jesus que alguns chamam de relacionamento parcial. Eu vivo com Jesus, Jesus é meu Salvador, eu sou evangélico, mas eu tenho os meus momentos com Deus. E aí você divide a vida, né? Você tem um momento com Deus, você tem o seu momento de devocional, e você tem o seu momento de culto, e esses momentos são muito importantes, e você prioriza. Mas e o restante da vida? A maneira como lida com os amigos, a maneira como lida com o trabalho, com os estudos, na academia, no trabalho, no trânsito, na maneira como a gente vive. Como é que a gente vive? É com a sabedoria do alto? É com Jesus ao lado? É seguindo e ouvindo Jesus? Ou é, não, Senhor Jesus, aqui deixa que eu conduzo. As minhas finanças eu conduzo, a minha maneira de trabalhar eu conduzo, e isso é seguir Jesus de maneira parcial. E é por isso que a transformação, muitas vezes, ela acontece apenas no âmbito religioso, porque nós não vemos uma transformação total. No final das contas, a gente não vê transformação nenhuma, porque a transformação, para ela ser verdadeira, lembra do ciclismo britânico? Tem que melhorar em todas as áreas. A melhora é lenta, o processo é lento, mas ele tem que alcançar e percorrer todas as áreas. Isso é santificação. É deixar Jesus entrar na sua vida, no seu coração, e Ele preencher todas as áreas da sua vida. Na verdade, o que Jesus nos convida não é para viver isso. Um relacionamento parcial, ele nem entra. Na verdade, Jesus nos convida para um relacionamento integral, que é entregar a Ele todo o controle da nossa vida, e Ele dizer como Ele quer que eu trabalhe, como Ele quer que eu estude, como Ele quer que eu me cuide, que eu tenha o meu tempo de refeição, o meu descanso, minha relação com os amigos, com o trabalho, minha relação com tudo na vida, dirigido e entregue aos comandos de Jesus. E quando eu entrego a Ele, então Ele vai trabalhando e me orientando em cada uma dessas áreas, e eu vou sendo transformado, não de maneira instantânea, mas de maneira progressiva. Queria
terminar chamando você para refletir sobre essa frase desses últimos versículos, que diz assim: que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha o quê? A vida. Não é preencha uma área, é que a mensagem a respeito de Cristo, o Evangelho, preencha toda a nossa vida. O Evangelho, ele vem para invadir toda a nossa vida, toda a nossa vida. De tal maneira, Paulo continua, que tudo que vocês fizerem ou disserem, faça no nome de Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. No final das contas, Jesus se importa com cada uma das coisas que a gente está fazendo. E Ele quer que a gente faça cada coisa para a glória dele. Ele nos convida a viver a transformação. Tem um pastor e compositor inglês, inclusive escreveu aquela música Amazing Grace, muito conhecida, John Newton. E John Newton diz essa famosa frase, ele diz: ainda não sou o que devo ser, não sou o que serei, mas pela graça de Deus, não sou mais o que eu era. Você sabe o que John Newton era? John Newton era um traficante de escravos. Ele viajava de navio, traficando pessoas. E a graça de Jesus alcançou John Newton. Mas nota que legal o processo, porque ele diz: eu ainda não sou o que eu devo ser. Eu ainda estou em transformação. Eu ainda estou em obras. Todos nós estamos em obras. Mas ele não para de dizer somente isso, ele diz: mas eu ainda não sou o que eu serei bem melhor. E a gente vai falar sobre isso semana que vem. Mas ele olha para trás e ele diz: mas graças a Jesus, eu não sou o que eu era. Você pode dizer isso? Você olha para o seu passado, você pode dizer: Senhor Jesus, obrigado, porque eu não sou quem eu era. A tua graça tem me transformado dia após dia, e eu estou em obras para a glória do Senhor. Para refletir e praticar, queridos, o relacionamento com Jesus tem de maneira contínua transformado a sua vida. Você percebe que o seu relacionamento com Jesus tem transformado as áreas da sua vida. A transformação, ela faz parte da vida de todo discípulo de Jesus. Tem que fazer parte da sua. Segundo, o que tem ocupado mais a sua mente? As coisas do alto, as coisas deste mundo? O que é que Deus falou ao seu coração hoje que você precisa se despir, tirar, e que você precisa vestir? Lembre-se, é Deus querendo fazer os ajustes de 1% na sua vida, porque pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. E por fim, guarde isso no seu coração: quem não suporta o processo, não vive o propósito. Muita gente quer viver transformação. Muita gente quer ter uma família abençoada. Muita gente quer ter a bênção de Deus. Muita gente quer viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas deixa eu dizer uma coisa: essa vontade de Deus boa, perfeita e agradável, ela não vem de maneira instantânea na maioria das vezes. Ela vem através de um processo. Jesus não pulou o processo. Ele sofreu e enfrentou o processo. Eu sei que o processo é doloroso, mas tem uma frase de um autor que diz que a dor do arrependimento é maior do que a dor da conquista. Muita gente perde o privilégio de viver grandes transformações
porque não está disposto a tomar a sua cruz e viver para a glória de Deus, custe o que custar. Viver o processo pode custar muito, mas, gente, não viver o processo vai custar tudo na nossa vida. Viva pelo que vale a pena. Seguir Jesus vale a pena. Que a nossa vida possa ser transformada, não na nossa força, mas na força daquele que veio para caminhar conosco, nos fortalecer e nos ajudar dia após dia a sermos transformados à sua imagem. Amém?